Bom, eu queria começar um pouco apresentando sobre mim, acho que ninguém aqui me conhece ainda. Meu nome é Luiz Alves, eu trabalho no Instituto Ayrton Senna, no terceiro setor. E o ano passado eu fiz um trabalho do meu TCC, lá na USP, envolvendo o desenvolvimento de tecnologias educacionais. Eu acho que vale a pena falar um pouco minha trajetória, né, como que eu cheguei aqui. Eu fui estudante de escola pública a minha vida inteira, no ensino fundamental, no ensino médio e na graduação também. E durante o ensino fundamental e o ensino médio eu sempre tive muito uma vontade de trabalhar com tecnologia. Eu sempre fui aquele aluno, aquele menino nerd da família que formatava computador, que trabalhava com roteador e com impressoras. Eu sempre tive essa vontade, mas nem sempre eu tive, né, apoio dentro da escola, né, nesse sentido. Então, nunca tive muito contato com tecnologia dentro da sala de aula. Isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta. Mas foi um motor meu que me fez estudar bastante, né, tendo um pouco mais de facilidade em matemática e física. Eu consegui passar na USP em São Carlos, me formei em engenharia mecatrônica, que não basta ser nerd e fazer engenharia, tem que fazer uma engenharia nerd também, né? Me formei em engenharia mecatrônica lá, agora na virada do ano. E eu acho que uma das experiências mais legais que eu tive foi um projeto voluntário no qual eu fiz parte para ensinar programação para crianças. Dentro desse projeto, o Projeto Semente, a gente trabalhava com crianças da Redondeza de São Carlos, que ficavam lá na USP, mas não tinham muito contato com a estrutura, com os laboratórios. E a perspectiva desse projeto era realmente inserir a criança dentro da universidade e trazer coisas para elas que elas não teriam contato, da mesma maneira que eu não tive no ensino fundamental e no ensino médio, a gente via que elas também não tinham. Eu, por exemplo, fui entender o que era programação só no primeiro ano da faculdade, quando eu já tive a matéria de programar. Mas hoje eu vejo que isso é muito mais acessível, né? E a gente tem vários exemplos aqui em volta de como trazer isso já para crianças de 6, de 10, de 14 anos. E isso foi realmente o meu motor para estar aqui hoje. Eu queria falar um pouco do meu trabalho, ele vem envolvendo a Microbit, inclusive eu estou vendo um standzinho da Microbit aqui. Esse trabalho foi o meu TCC, e no começo do TCC eu estudei 3 plataformas. Para quem já está um pouco mais inteirado desse assunto, o Scratch, o Arduino e a Microbit. Só que o Scratch é uma plataforma muito legal, uma plataforma online, que as crianças conseguem programar em blocos, só que eu não via muito de alguma coisa, né, de pegar mesmo. A gente fala no física, computação material, computação física. E isso era uma coisa que eu queria trazer, porque eu mesmo via muito valor. O Arduino já tem isso, só que ele tem um método de programar a placa um pouco mais complicado. Foi nesse quesito que eu acabei escolhendo a Microbit, que eu vi como uma placa muito interessante, muito simples, né? Aqui ela está grandona, mas na verdade ela cabe na palma da nossa mão. E ela já tem sensores embutidos, é fácil de conectar no computador. Uma parte bem interessante também, a plataforma online dela, que é bem parecido com o Scratch, então você vai conectando os bloquinhos e você consegue fazer programas muito legais. A Microbit ela tem sensor de luz, de temperatura, de inclinação, e todos esses sensores podem ser programados através desse bloco. Também tem a plataforma online deles, também tem o simulador, que é muito interessante porque antes de fazer o download do programa para a placa, já dá para ver como ele funcionaria. Ali a gente consegue ver, né, se o pino 0 da plaquinha fosse apertado, que é um botãozinho, aparece um coraçãozinho grande e se não aparece um coraçãozinho pequeno. E ela tem essa telinha aqui, já deixa tudo visível, né? A gente pode mostrar tanto frases quanto desenhos. E a primeira coisa que todo mundo faz, seja professor, seja criança, eu fiz também, foi usar essa plaquinha para escrever o nome. É incrível. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Eu fiz uns trabalhos com minhas irmãs, com professores, e foi exatamente o mesmo caso. Então, eu já queria puxar para o estudo de caso. No meu TCC, eu resolvi usar essa placa como plataforma, como base, e eu queria estudar 3 tipos de caso. Como atuar com professores, como atuar na sala de aula e também como atuar em casa. O primeiro caso que eu quero mostrar foi um caso com os professores. O Instituto Ayrton Senna ele tem um programa de letramento em programação, em que a gente forma professores para que eles possam trabalhar nas aulas deles, nas escolas públicas principalmente. E me foi aberto um espaço para conseguir trabalhar, né, dentro do meu TCC nessa plataforma. Então, a gente trabalhou com mais ou menos 10 professores aqui da região de São Paulo, ensinando a eles, né, os primeiros contatos com a plaquinha e algumas formações.
Então, primeiramente, eu fiz uma introdução, passei, né, escrevi um material bem simples, passo a passo, de como funcionava, né, cada funcionalidade da Microbit, de como testar uma a uma, da maneira mais simples possível, para que na primeira formação eles já tivessem tido algum contato e já tivessem dúvidas. Eu acho que o principal é isso, né, são as dúvidas que eles têm, que eles trazem, que é o que acaba enriquecendo. No final da primeira formação, que a gente tinha trabalhado um podômetro, né? A plaquinha é legal que ela é pequena, então a gente colou na própria perna com durex e fez um medidor de passos. Eu fui ensinar eles a programarem, como as funções se conectam. Mas no final da formação a gente percebeu que faltava muito material ainda, né? No ano passado a plaquinha estava chegando no Brasil, então tem muito pouco material em português, por exemplo. Eu mesmo fiz um trabalho traduzindo bastante, porque além de ser já uma matéria, né, uma disciplina nova para o professor, que normalmente não é um professor de informática, tinha um professor de português, de inglês, de matemática, ele ainda tinha que aprender tudo em inglês, e não são todos que têm essa facilidade. Então, para a segunda formação, a gente trabalhou bastante na criação de material. Um desses materiais é esse card aqui, que foi feito bastante com base nos Scratch Cards, né? Foi um momento de inspiração, que ele possui... cada card trabalha um tipo de funcionalidade específica da Microbit na mesma metodologia. Introdução, falando para que serve essa funcionalidade. Então, nesse caso, dos botõezinhos, o A, o B, o P1, o P2. Um exemplo, então, um código já pronto e explicado do que dá para fazer com essa funcionalidade, de como montar, e um desafio. Então, propor um desafio para que o aluno, né, para que o professor trabalhe junto, um desafio orientado já, de como eles podem trabalhar isso. E para a segunda formação, a gente já levou esses cards, já testou com os professores, cerca de 3 a 4 grupos de professores, pegando feedback, vendo o que eles achavam, o que eles tiveram dificuldades, qual que é a percepção deles em relação aos alunos fazerem essas práticas, né, e ideias que eles tinham também, o que faltou para melhorar. E no final da formação, a gente passou um questionário tentando pegar a percepção do professor. Então, o que ele achou da plaquinha, o que ele achou da formação, se ele se sentia apropriado para passar isso para os alunos mais para frente. Esse foi o primeiro estudo de caso. O segundo foi feito numa sala de aula. Então, esse projeto voluntário, o projeto Semente, ele foi usado de uma certa maneira como protótipo para a gente, para desenvolver uma abordagem um pouco diferente. A gente tinha mais ou menos 7 alunos na sala de aula, costumava repartir em 2 grupos. E eu acho que o principal desse projeto é a criação do currículo. Como a gente teve um semestre inteiro de aulas todas as semanas, toda semana juntava eu e o meu parceiro e a gente preparava, né? A gente já tinha uma diretriz do que a gente queria passar no semestre inteiro e todo domingo à noite a gente se juntava para preparar a próxima aula. Então, via o que os alunos acharam da última aula, se eles estavam acompanhando bem, se estava sendo muito rápido ou muito devagar, outras funcionalidades que a gente podia explorar. E no final, depois das últimas 3 aulas do currículo, acho que foi bem legal, porque a gente fez um projeto unificado. Então, esse carrinho aqui da foto é um carrinho que a gente fez de controle remoto, para juntar todas as funções que eles tinham aprendido até então, para conseguir fazer. E os próprios alunos, né, a gente deu a ideia do carrinho de controle remoto, e os próprios alunos conseguiram fazer. Aqui a gente tem um protótipo, e a ideia era que uma Microbit conversando com a outra, através da funcionalidade de rádio, né, o Wi-Fi, que é uma coisa que chama bastante atenção hoje, ela conseguisse dar direcionamentos para que a outra fizesse o carrinho ir para frente, para a direita e tudo mais. E a gente via que cada funcionalidade nova que a gente ia apresentando ia chamando mais a atenção dos alunos. A gente sempre testava dentro da sala de aula, fora da sala de aula. E é muito legal, porque com a bateria da Microbit, a gente consegue levar ela para vários lugares. O último estudo de caso foi feito em casa. Então, essa aqui é a minha irmã. A gente construiu tudo junto e foi bem legal, porque a minha irmã ela tem um espírito bem parecido com o meu, de ser nerd, de gostar de tecnologia. Aqui nessa primeira foto dá para ver o algoritmo que ela desenhou no quadro, de como ela achava que um programa que a gente estava desenvolvendo funcionou. E depois eu vou mostrar um vídeo dela mesma explicando esse projeto. Nessa segunda foto que a gente está junto mostrando as mãos, é porque a gente conseguiu conectar a Microbit no celular e a gente tirou essa foto pelo celular usando a Microbit à distância. E essa terceira aqui é um dos projetos que eu mais gosto, que eu tive que ensinar números binários para minha irmã,
que a gente queria fazer um projeto musical. Então eram 2 microbits conectadas, conversando por rádio, em que uma tocava um som na caixinha do computador mesmo, com durex e com fio de alumínio, a gente colou tudo. E ela fazia um barulho na caixinha de som, enviava um código para essa outra microbit que está aqui na foto, e ela mostrava, usando os LEDs, com as luzinhas acesas ou apagadas, usando o código binário, qual que foi o som que a primeira microbit tinha tocado. Então a gente tem uma listinha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, que fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Que com 3 LEDs a gente conseguia contar até 8. Eu ensinei a minha irmã com os 10 dedos da mão contar até 1024. E foi uma experiência que ela gostou bastante. E eu acho que o principal dessa questão foi o engajamento dela, né? Em casa, às vezes, é muito mais difícil trabalhar essas questões, porque tem muita distração. Tem televisão, né? Para começar por aí já. Então, para minha irmã, não funcionava muito uma aula, e vamos sentar, eu vou te explicar como é que funciona a teoria. Ela queria uma coisa rápida, ela queria um desafio, um problema, sabe? Eu dava um problema e a gente pensava junto, como que dá para resolver isso? Quais funcionalidades que você já aprendeu? E eu também apresentava algumas funcionalidades novas que ela poderia usar para resolver esses problemas. Eu não sei se vai dar para ouvir muito bem. O nosso projeto vai mostrar se a porta está aberta ou fechada através da bússola, de acordo com a inclinação. A gente viu que quando ela está fechada, fica perto de 200 graus, e quando ela está começando a ficar aberta, ela fica menos de 150 graus. E a gente fez quando ela abrisse, ela ia apitar uma música. Esse projeto em específico foi um que a gente fez há pouco tempo, que a gente fez, no caso, né, a minha irmã acabou fazendo já, faz quase um ano que a gente já trabalha com a microbit, e eu trouxe o problema. Eu falei, vamos pensar num projetinho bem simples, né? Vamos tentar descobrir se a porta está aberta ou fechada. E aí, trabalhando todos os sensores que a gente via, ela viu a possibilidade de usar a bússola. Por quê? A microbit ela tem um magnetômetro, um sensor dentro, que consegue ver a inclinação em relação ao eixo norte que a microbit está. Então, quando a porta está fechada, ela mostrava um certo grau, né, de 200 e pouco. E quando ela abre, essa gradação aumenta. Então, a gente fez que, se a microbit estivesse mostrando um valor maior do que tanto, que significaria que a porta estava aberta, ela mandava um sinal para outra que estava bem no fundinho, que estava ligada na caixinha do computador para fazer esse barulhinho. Então, é um sensor daqueles de loja, de quando a gente passa em frente, é uma coisa parecida. E de resultado do TCC, no final das contas, o que a gente teve? Todo o material que foi criado, todos os cards que foram passados para os professores, o currículo que foi trabalhado com os alunos, com todas as aulas, foram cerca de 12 aulas, todos os projetos que foram desenvolvidos, esses desenvolvidos com a minha irmã e alguns desenvolvidos na sala de aula também. Eu acho que um bem legal a se ressaltar é esse feedback dos professores. Então, do questionário que a gente passou no final para os professores, que a gente foi perguntando quão apropriado eles se sentiam, se eles gostaram da plaquinha, a gente percebeu que eles gostavam bastante. Essa questão da computação física chama muito a atenção, mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque eles não eram professores de informática, eles também não sabiam programar. Então, por mais que eles gostassem, eles se engajassem, fazer as tarefas com a gente lá fazia muito sentido para eles. Às vezes, quando eles pegavam para fazer em casa, eles tinham um pouco de dificuldade, o que é normal. Inclusive, a cultura do letramento em programação, né, essa cultura do aprender fazendo, faça você mesmo, ele traz muito disso. E eu vejo que hoje, né, o professor, a gente tem uma certa cultura de... O professor tem que saber tudo. Quando o professor não sabe, o aluno acha ruim e o professor se sente inseguro. Então, falta um pouco a gente trabalhar essa questão do aprender fazendo. Tanto a gente com os professores, mas o próprio professor com o aluno, né? Essa questão de não ter medo, de errar. A gente sempre fala bastante que o aluno pode errar e que é muito bonito que o aluno erre, mas a gente tem que trazer isso para o professor também, para que ele se sinta seguro em errar. E no final das contas, todo o material que foi criado foi desenhado dentro de um website que a gente construiu,
Aqui dá para ver um pouco desse site. A gente tem os materiais classificados em fácil, intermediário, em avançado. Aqui a gente está mostrando a introdução dos fáceis, então tem os primeiros materiais que eu passei com os professores, tem o currículo que foi passado com os alunos e também tem os cards que foram desenvolvidos com feedback e tudo mais. E agora, né? Eu fiz o TCC, eu apresentei na virada do ano, eu me formei, felizmente. Mas eu acho que foi muito legal uma coisa para trazer aqui, uma atualização do que veio acontecendo depois. Eu e a minha irmã, a gente continuou fazendo esses projetos em casa, então, eu apresentei no ano passado, mas esse projeto da porta mesmo, ele foi feito mais ou menos um mês atrás, quando eu fui para casa. A evolução do currículo. Então, esse currículo que a gente desenhou no semestre passado para trabalhar com as crianças do projeto voluntário, ele continua sendo desenvolvido. Esse semestre a gente tem mais crianças, eu consegui mais algumas microbits, então a gente tem mais microbits para trabalhar com elas. E um ponto que eu posso trazer da minha experiência no Instituto Ayrton Senna também é o uso da microbit em projetos sustentáveis que eu tive contato quando a Débora Garofalo foi lá, mais ou menos um mês atrás. Para quem não sabe, a Débora Garofalo ela estava aqui ontem apresentando o projeto dela. Ela foi uma professora convocada para o Teachers Prize lá em Dubai para receber, né, como se fosse o Nobel dos professores. Ela estava na competição no top 10, no caso. E ela foi chamada exatamente por um projeto que ela fez introduzindo sustentabilidade e tecnologia dentro da sala de aula, que são duas coisas que a gente não vê muito no ensino público, de maneira geral, e que é muito bonito ver, né? Tanto a questão, a pegada socioambiental, que eles usavam sucata para fazer os projetos, quanto ensinar as crianças a aprender sobre tecnologia, sobre programação ao mesmo tempo. E eu troquei um pouco, eu conversei com ela, falei do meu TCI, e ela também falou que ela gostava da microbit, que ela usou nos projetos dela. Então, eu acho que é um jeito, a gente sempre tem uma maneira de trazer isso para a sala de aula e até em casa. Eu acho que isso resume bastante do que eu queria apresentar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, quiser conversar, quiser falar de material, como foi a experiência, com um pouco mais de detalhe, eu vou estar por aqui ainda. E eu queria principalmente agradecer a participação de poder compartilhar essa experiência, esse conhecimento com todos vocês. Obrigado.